Jaqueline, a esposa, a sogra Mary Balbini, vieram pedir para que demovessem daquela ideia. Mas nem Jacques e nem Maurício tiveram a humildade de voltar atrás na sua posição. Foi assim, então, que na disputa daquele duelo, Jacques caiu mortalmente ferido no pescoço. A sogra Mary Balbini, e a família havia perdido tudo, mas ela empregou seus últimos recursos para comprar a condenação de Maurício e conseguiu. Maurício foi condenado à prisão perpétua. E Mary Balbini, não suportando as duras provações da sua existência, terminou os últimos dias de sua vida num manicômio em Paris. E Jaqueline conseguia uma licença e visitava o esposo amado 3 vezes por semana, levando alimentos para ele na cadeia. E então Maurício acabou encontrando a desencarnação na prisão. E quando ele se viu fora do corpo, ele se viu envolto em meio a uma escuridão. E era realmente o retrato do seu estado espiritual. Não é que ele estava cego. Ele enxergava uma escuridão. E ele diz, relata para nós, que não sabe por quantos anos a fio, por quanto tempo ele peregrinou envolvido naquela escuridão, naquela noite, na espiritualidade. Até que espíritos, então, benevolentes, ligados à sua evolução, vieram e retiraram daquela condição e levaram para as instâncias de refazimento espiritual. E disseram a ele que para que ele conseguisse melhorar a sua condição espiritual, necessário seria uma nova encarnação. Mas ele não tinha nenhum méritos para escolher onde, quando e com quem. E então, aquele orgulhoso professor daquela universidade de Nantes reencarna no seio de uma raça nagô de língua iorubá, na raça do continente africano. E nos seus 17 anos de idade, ele era um negro assim alto, forte, musculoso, muito robusto. Mas trazia uma tristeza indefinida que pairava no seu semblante. E quase não falava. E então, nessa ocasião, ele foi transportado aqui para o Brasil diante da escravidão. Conheceu então os duros trabalhos da escravidão aqui no Brasil e também conheceu a frieza das senzalas e encontrou também os duros golpes nos troncos e nos pelourinhos. E nessa encarnação, tudo aconteceu para que ele descobrisse uma virtude que ele não conhecia, a chamada humildade. E ao finalizar essa existência, ele então mesmo diz: raça negra, o quanto te devo. Tu me ensinaste a quebrar o duro e férreo pedestal do meu orgulho. Tu me deste um coração humano no lugar de um coração de pedra que eu trazia encravado no peito. Tu me ensinaste a amar o meu semelhante, a sentir-lhe as suas dores, a compartilhar os seus sofrimentos. E neste retorno, então, para a pátria espiritual, depois de alguns anos de trabalho, Maurício, então, recobra a necessidade de uma nova reencarnação. E agora ele tinha méritos para poder planejar esse estágio evolutivo novamente aqui no planeta. Então ele pede para que viesse com a missão de trabalhar na libertação dos negros da escravidão. E se pudesse, ele gostaria de voltar para a França, a terra querida do seu coração. Mas os espíritos
ligados à sua evolução, então disseram que espíritos trabalhando no trabalho da libertação dos negros da escravidão, já existiam muitas almas que haviam se candidatado a esse trabalho. Não era necessário mais um. E também estava sendo transferido aqui para o Brasil a doutrina esclarecedora de Allan Kardec. Era necessário trabalhar, sim, para a libertação da consciência das pessoas, libertar o coração humano dos maus sentimentos. E esta doutrina de Allan Kardec estaria fazendo este trabalho de renovação espiritual que fora transportado da França aqui para o Brasil. E se ele, então, poderia se candidatar a isso, mas para as ideias novas, terras novas. Ele deveria renascer novamente aqui no Brasil. E então, ele aceita esse desafio da sua vida. E renasce aqui mesmo, no estado de São Paulo, próximo aqui da cidade de Barretos, numa vila chamada Itambé. E depois a família se transferiu para Guaraci, próximo aqui da cidade de Olímpia. E então, depois, família numerosa, o pai transferiu a família para São Paulo. Mas na cidade de Guaraci, ele, criança, alfabetizada, e os pais espíritas, eles conheceram o centro espírita da Dona Candinha. E ali, ele, criança alfabetizada, ele então se familiarizou muito, porque era o leitor oficial nos dias de estudo das obras de Allan Kardec. Então, logo cedo da sua vida, ele se familiarizou muito com os estudos espíritas. E depois, em São Paulo, ele então encontra o centro espírita Caminheiros da Paz, Mensageiros da Paz. E a gente sabe que nesta época, a doutrina espírita basicamente se trabalhava com reuniões mediúnicas que eram feitas de público. Tanto é que existem pessoas que nem passam até nos dias de hoje na calçada de um centro espírita por causa dessas influências. Porque imaginemos os espíritos doentes, revoltados, que procuram essas reuniões para esclarecimento e vejamos o que acontecia. Então, logicamente, assustavam muitas pessoas. Mas as pessoas recebiam as orientações através dessas reuniões. E hoje, essas reuniões são privadas realmente. Mas nesse tempo era aberto ao público. E o seu Eliseu foi convidado a desempenhar a atividade de médium de incorporação, que é aquele que recebe, que vai dar passividade às entidades sofredoras. Mas com os seus conhecimentos e a facilidade que ele tinha de explanação, ele foi logo transferido para a atividade de médium esclarecedor, que é aquele que atende, que orienta os espíritos necessitados que são trazidos para essas reuniões. E aconteceu que no ano de 1941, quando ele tinha 28 anos de idade, numa sessão mediúnica dessas, um espírito se ocupa de um médium com intensa emoção e se dirigia a seu Eliseu dizendo assim: meu Deus, é ele mesmo. O que é que você está fazendo aqui? Meu Deus, é ele mesmo. Como nós viemos parar aqui? O que é que você faz aqui? Seu Eliseu diz que um frio desceu e percorreu todo o seu corpo naquele instante. E ele não conseguiu articular nenhuma palavra para entrar em contato com aquela entidade espiritual. Foi preciso um outro companheiro do grupo vir e atender aquela alma necessitada. E chorava muito, muito emocionado. No final daquele atendimento, o espírito então deixou o seu nome. Seu nome era Jaqueline Sangrux. Jaqueline voltou em muitas outras reuniões. E cada vez que voltava,
se sentia cada vez melhor. E na última vez que visitou as sessões mediúnicas, ela trouxe uma mensagem compilada por ela mesma, fazendo comentários sobre o trecho do Evangelho, o óbolo da viúva. E Jaqueline passou a integrar as equipes de trabalho daquela instituição espírita. Seu Eliseu relata também que ele havia conquistado o chamado desdobramento espiritual. Como que funciona? A pessoa dorme, mas quando o espírito se desliga do corpo, não acontece a anestesia da nossa consciência. Ele continua a se recordar, a enxergar e a vivenciar tudo o que acontece durante o desligamento através do sono. E ele, nesses momentos de desdobramento espiritual, ele sempre se via ao lado desse espírito Jaqueline, trabalhando nas atividades junto com as equipes espirituais da casa, no atendimento aos necessitados. E ele sentia um enorme prazer de estar à volta daquela pessoa, daquele espírito. Sentia uma simpatia muito grande entre eles. Mas acontecia que quando ele voltava ao corpo, ele nunca se lembrava da sua fisionomia. Então ele perguntou para um amigo que tinha as mesmas possibilidades que ele, se ele poderia lhe dizer alguma coisa. Então o amigo disse assim: Eliseu, eu estou terminantemente proibido de te dizer alguma coisa sobre Jaqueline. Eu só posso te dizer que ela é loura, é muito bonita, mas traz uma tristeza estampada no seu rosto e nunca sorri. E a conversa ficou por aí. E foi numa noite do mês de março de 1980, quando ele já estava com 67 anos de idade, e num desses desdobramentos espiritual, ele se viu sendo atacado por uma entidade espiritual que estava chispando de ódio. O espírito vinha com murros, socos e pontapés. Seu Eliseu diz que se recorda deles rolarem pelo chão, ele se defendendo e o espírito atacando. E Jaqueline do lado ali tentando separar aquela briga. Seu Eliseu diz que logo assim ele acordou novamente no corpo, banhado de suor e o coração batendo descompassado, como se estivesse saindo de um ringue de luta livre. No outro dia, na hora do almoço, ele procurou o mesmo companheiro e perguntou a ele se ele havia participado dos trabalhos daquela noite. E o amigo disse que sim. E disse a ele: Eliseu, muita oração, muito cuidado. Nesta noite você foi atacado por um inimigo seu do passado. Esta pessoa, esse espírito te odeia muito. Vocês foram ligados em uma família do passado, lá por volta do século XVIII. Ele era seu cunhado. E você quebrou a empresa da família. E depois, na disputa de um duelo, você acabou tirando a vida dele. E ele te odeia muito. E acontece, Eliseu, que não é só ele que te odeia. A sua sogra, mãe desse rapaz, também te odeia muito. Acontece que ela não te encontrou ainda. Então, olha, muita oração, sabe? Muito cuidado mesmo. E aquilo diz que abateu o seu Eliseu. Ele diz: puxa vida, eu sou uma pessoa que luto muito para ser uma pessoa dedicada, honesta dentro da minha vida. E descobriu que havia sido um assassino e também havia sido um ladrão, né, que se ocupou de recursos que não era dele. E se sentiu realmente assim muito entristecido com tudo aquilo. Demorou um bom tempo para que ele se refizesse intimamente. Mas numa certa noite, seu Eliseu era aquela pessoa que vinha e abria o centro espírita. Era aquele que tinha a chave do centro espírita, era o primeiro a chegar. E ele disse que nunca teve facilidade para ver alguma entidade espiritual.
Ouvir, sim. Muitas vezes ele chegou a ouvir. Mas naquele dia, naquela terça-feira, ele abriu o centro espírita e viu que tinha uma senhora sentada nas últimas carteiras ali da plateia. E percebeu que era uma senhora dos seus mais de 60 anos de idade e que trajava a moda do século XVIII. E trazia um vestido assim longo, de mangas longas e babados nos punhos e assim na altura do pescoço. E também trazia uma touca rendilhada na cabeça. Ele então abriu o centro, abriu as janelas e veio então na mesa da palestra assim para fazer algumas anotações. E percebeu que aquele espírito saiu e veio e rodou por trás dele para ver o que é que ele estava fazendo. E ele se manteve em silêncio. Quando então ele escutou uma voz dizer: Eliseu, esta é a mamãe. Não faça nada para que ela perceba quem você é. Nesta noite, nós estamos fazendo um trabalho de aproximação com ela. Era a voz de Jaqueline. Então, naquela noite, na casa espírita, a sua sogra também for atendida ali para o refazimento espiritual necessário. Mas a reconciliação com Jacques foi muito mais difícil, porque ele estava envolto em uma nuvem de ódio muito grande. E então, os benfeitores da casa sugeriram que se fizesse uma reunião mediúnica exclusiva para atender aquele espírito. E programaram então o dia certinho, né? E também prepararam o ambiente espiritual para atrair aquele espírito à casa espírita. E foram convidadas muito poucas pessoas ligadas à casa. E o dialogador seria o seu Eliseu. Pediram a ele muita paciência, muito espírito de humildade, que não discutisse com o espírito em hipótese nenhuma. Então inicia-se a reunião, o médium então se incorpora com o espírito e ele já vem gritando, dizendo: não perdoo de forma nenhuma. E seu Eliseu se aproximando já dizia, chamando ele pelo nome: Jacques, eu já estou a par de tudo. Perdoa, meu irmão. Não perdoo de forma nenhuma. Você, meu irmão, você foi uma víbora peçonhenta que eu coloquei dentro da minha casa. Nós confiamos os nossos negócios em tuas mãos e você acabou nos roubando, dilapidou todo o nosso patrimônio, nos levou à mais perfeita falência, à mais completa ruína. E começou a desfiar um rosário de acusações intermináveis ali. E seu Eliseu sentia que somente com suas palavras ele não tinha meios. E o espírito Jacques ali revelou a ele que ele havia tido um derrame cerebral. E o espírito revela ali que havia sido ele que havia procurado um médico nas trevas para que pudesse acontecer a sua desencarnação prematura, mas não conseguiu por seus méritos nessa encarnação. Mas quando aquele espírito então diz: e Jaqueline, coitadinha, ela para te levar comida na cadeia, ela precisava se prostituir nas ruas de Paris. Quando Jacques disse aquilo, seu Eliseu disse: não, mais isso. Jaqueline, essa doce criatura, eu também fui responsável pela degradação da sua condição, na pior condição que uma mulher possa se entregar, a prostituição, por minha causa. E aí, ele sentiu que não tinha condições, com suas palavras, de buscar o perdão daquela alma sofredora, que ele tinha todas as razões de estar ali cobrando. E então, envolvido pela espiritualidade amiga que estava ali naquele instante, ele afastou a sua cadeira,
se colocou de joelhos no chão e procurou os pés do médium que estava incorporado com o espírito. Abraçou os pés e disse: Jacques, se você não puder me perdoar, esmaga-me aqui com os teus pés, porque a vida para mim não tem mais sentido se eu não receber o seu perdão. E se prostrou chorando ali, emocionado, e percebeu que Jacques interrompeu aquele rosário de acusações que trazia junto com ele. Ficou em silêncio, mudo, e percebeu depois que ele, incorporado no médium ali, veio, se abaixou, desvencilhou as suas mãos dos seus pés, ergueu ele e chamou ele pelo nome da outra encarnação, dizendo: Maurício, você está perdoado. E abraçou ele e lhe deu um beijo no rosto. E naquele mesmo instante, toda aquela nuvem de ódio, então, que pairava em torno da sua condição, se desfaz e ele passa a enxergar toda a equipe espiritual que trabalhava em seu benefício. E enxerga ali a sua mãe e também a sua irmã. E ele então se dirige a elas dizendo: vocês já haviam perdoado ele também? É assim que nós vemos essa trama se desenvolvendo, acontecido há mais de 300 anos, tendo início aí de um caminho da sua reconciliação. E nós então perguntamos: está resolvida a questão? Será que já está resolvido essa questão? Na pergunta 999 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o Espírito da Verdade. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? E a resposta é: o arrependimento concorre para a melhoria do Espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, o que nós deduzimos é que esse grupo de espíritos, grupo de pessoas aí, vão ter que se reunir no seio da própria família para provarem realmente a reconciliação que nasceu nesses instantes aqui que nós trouxemos. Porque não basta apenas se arrepender. Nós precisamos realmente aprovar a nossa própria conduta. Particularmente, eu assim me familiarizei muito com essa história do seu Eliseu, porque eu também vim na casa espírita por causa de influenciação espiritual. Eu me recordo muito, eu tinha muitas dores de estômago e muitas dores assim nessa parte de cima das costas. Procurava inúmeros médicos em Mirassol, o Dr. Laguna, que sempre me via lá, e me dava a impressão que era um caçador de atestado, porque os médicos nunca encontravam nada. E endoscopia, com isso, com aquilo, exames, raio-x e nada. Nunca encontrou nada. E por volta dos 17 anos de idade, aconteceu um fenômeno que eu acordei certo dia inteiramente paralisado. Não conseguia movimentar um dedo sequer, não conseguia abrir os olhos. Me sentia no corpo, mas eu não conseguia comandar o corpo físico. E uma voz que gritava nos meus ouvidos: por que é que você fez isso? Por que é que você fez isso? E uma gargalhada infernal. E aquilo me assustou muito. Me assustou muito realmente. E eu comecei a procurar recursos, né? Procurava... eu era muito católico. E nessa época eu não conseguia assistir à missa. Começava a me dar um desespero e eu era obrigado a ir embora para casa. Procurei igrejas evangélicas. Procurei terreiros de Umbanda. E me passaram para tomar banhos de 7 ervas.
para dormir com tesoura aberta por debaixo do travesseiro, mas nada conseguia resolver aquele problema, e aqueles fenômenos se sucediam, né? Iam se sucedendo. E teve uma vez que até acordei, eu estava assim de bruços na cama, e eu senti que o espírito estava montado assim, a galope, e tentando assim sujigar, me apertar o pescoço, e assim, sabe, uns grunhidos muito estranhos. Então eram as madrugadas muito assustadoras realmente. E aquilo foi se passando. E aos 24 anos de idade, então, eu acabei procurando o centro espírita, o Ieluz em Mirassol, fui atendido lá pelo Adelino. O Adelino disse, olha, você precisa frequentar o centro espírita. Se estiver chovendo, se nevar em Mirassol, você tem que vir no centro espírita. Participar das palestras, dos estudos, das atividades da casa. Não pode faltar. E eu comecei assim, sabe, muito de leve, chegando atrasado e participando dos estudos. Eu lembro que estava-se estudando o livro Missionários da Luz, em conjunto com o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E aquelas atividades de estudo, para mim, foi muito importante. E eu acabei um apaixonado pelas obras de André Luiz. E daí, 6 meses se passaram, e eu cheguei no Adelino e falei, olha, não resolveu nada ainda. Então ele disse, não, isso é uma conquista. Você vai conseguir. Nós temos certeza que nós vamos conseguir. E eu pergunto aos irmãos, será que alguém teria, sim, ideia de quantos anos continuou essa influenciação? Alguém teria alguma ideia para dar um chute assim, mais ou menos? Ninguém quer dar uma opinião? Oi? 25 anos. Quase, né? Mas 25 anos. Mas não precisava demorar tanto. Por quê? Porque eu fui reconhecer que o problema está comigo. Eu é que sou o devedor. Na mesma posição do seu Eliseu. Eu sou o devedor. E quem deve é que tem praticamente, né, a disponibilidade de buscar realmente a reconciliação. Então eu pensei comigo, eu devo ter acabado com a vida dessa pessoa em outra encarnação. Eu devo ter destruído a sua vida e devo ter causado um prejuízo muito grande. Porque amor e ódio são sentimentos atrativos. Quem ama não se esquece. E quem odeia também não. Então, se nós causarmos algum prejuízo para alguém, possamos ter a perfeita ideia de que nós estaremos imantados do ponto de vista de vibratório com essa pessoa. Seja em que época for. Né? Então eu me decidi. Falei assim, não, eu preciso pedir perdão. Então eu pensei, numa dessas noites, quando eu recebi a sua visita, eu pensei assim, na próxima vez, eu vou estender a mão e vou pedir perdão. Vou me colocar à disposição, porque sei que eu sou o devedor. Então, numa certa noite, porque eu sempre acordava quando eu sentia a aproximação dessa alma, eu percebi que eu estava quase em desdobramento espiritual, porque eu me vi de pé e vi como que uma sombra se aproximando, não vi fisionomia nenhuma. Era como se fosse uma pessoa coberta assim de uma túnica negra, escura, e coberto um capuz, que eu não via fisionomia nenhuma. E vinha pesadamente se aproximando. Então, quando chegou a uns 3 metros de distância, não senti medo nenhum. Eu estendi a mão e disse, meu amigo, mas eu percebi que ele estacou a sua caminhada. Estacou a sua caminhada e esticou a mão para mim, assim, com o dedo indicador, e disse, você, meu amigo? E foi caminhando de fasto. E perguntava, você, meu amigo? Você, meu amigo? E desapareceu. E até hoje, nunca mais eu recebi a visita desse irmão. E hoje, eu não considero mais inimigo. E a gente sempre considera o obsessor como inimigo, né?
E praticamente o inimigo que nós queremos, distância, porque quer nos fazer mal. Não me quer bem, então eu quero distância. É ele lá e eu aqui. Mas o Evangelho nos pede, Jesus nos pediu, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que os perseguem e caluniam. E é desta forma que eu acabei compreendendo também esta questão. Não sei se eu já pedi perdão, porque eu não me recordo. Mas a minha vontade é sim. Se um dia eu tiver essa oportunidade, não é de me ajoelhar como o senhor Eliseu fez, à frente da sua entidade, mas sim de estender a mão, de pedir perdão e de dar um abraço realmente de verdadeira reconciliação. Porque eu sei, eu sou o devedor. E Emmanuel nos diz, para todos nós, que em matérias de dívidas, nós estamos ligados entre credores e devedores. Então, meus irmãos, o inimigo, e não é um inimigo, ele é o nosso credor. É aquela pessoa que às vezes nós acabamos com a vida da pessoa, causamos um sério prejuízo. E temos a bênção da reencarnação. Mas acontece também, o benfeitor Emmanuel nos fala, que, basicamente, essas pessoas muitas vezes estão aqui à nossa volta. Principalmente no círculo da própria família. É fácil reconhecer essas pessoas. São aquelas pessoas da qual nós entregamos o nosso desinteresse, a nossa dedicação, o nosso carinho, nós entregamos a nossa vida muitas vezes. E nós recebemos brutalidade, recebemos aspereza, recebemos indiferença, recebemos hostilidades. São essas pessoas. Mas são essas pessoas também que nós não podemos perder de vistas. Porque são justamente essas pessoas que a divina providência colocou em nossos caminhos para que a gente possa estar trabalhando para limpar os erros cometidos do nosso passado, muitas vezes prejudicando seriamente essas pessoas e que elas não tiveram a clareza do entendimento do perdão em suas vidas. E que nós, através do nosso espírito de humildade, precisamos sim. E às vezes é necessário uma existência inteira de dedicação e renúncia em favor dessas criaturas que estão à volta da nossa própria vida. E que nós não podemos perder de vista. E às vezes nós vemos tantas pessoas desistindo desse desafio da própria vida porque não conseguiram enxergar esta grande necessidade que nós temos e que precisamos ter realmente. Né? É assim que o benfeitor espiritual, Sr. Cornélio Pires, ele vem nos dizer que a vida corre perigo se a luz do perdão atrasa, porque reencarnação de inimigo é fogo dentro de casa. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde para sempre.